Tu também és alguém cujos ombros estão tão puxados para a frente, isso é observado com mais frequência hoje. E talvez haja uma queimação entre as omoplatas. Eu sou Roland Liebscher-Bracht e vou te explicar como isso acontece e, acima de tudo, como se livrar disso. O motivo é muito simples. O que fazemos no dia a dia? Onde estão os nossos braços? Na cozinha, ao escrever, ao massagear, ao trabalhar, a fazer alguma coisa. Nós sempre as temos, lá embaixo menos, nós as temos aqui na frente. Temos eles aqui na frente, o que significa em um ângulo que aponta cerca de 45 graus para a frente. Nós raramente as temos aqui, ainda mais raramente rotacionando internamente lá atrás, nós sempre as temos aqui na frente. Estes músculos que se estendem por aqui, o grande músculo peitoral, o pequeno músculo peitoral, todos estão aqui nesta área e o pequeno. Ele vai praticamente daqui na frente do processo do bico de corvo, é assim que se chama, até a caixa torácica. E o grande, ele vai do braço aqui para lá e cobre tudo ali. Cobre tudo ali. E quando isso é colocado em curto, ele fica cada vez mais curto. E agora, quando os músculos e os vasos sanguíneos da frente se tornam cada vez mais curtos, o ombro se move para frente, porque é tudo muito flexível e articulado. Não há nada de sólido, ossos sólidos, tudo é móvel. E atrás os músculos, eles estão sempre enfrentando mais problemas, porque eles precisam resistir. Por isso, às vezes, queima tão intensamente no meio, mais de um lado, mais do outro lado, e tudo isso é uma consequência das contrações que treinamos inconscientemente no dia a dia. E ninguém nos explica. E apenas nos perguntamos por que os ombros continuam avançando para frente e por que as costas, a parte superior das costas, queimam cada vez mais. E assim como o corpo se adapta ao fato de termos os braços sempre aqui, isso também acontece durante o sono, pois muitos dormem de lado e o ombro é empurrado para frente na posição lateral e muitas vezes o outro braço também é trazido para perto. E o mesmo acontece durante o sono. Ou seja, durante todo o dia e também à noite treinamos para a brevidade e o corpo sempre responde ao que treinamos, adaptando-se a isso. Isso é treinado por nós mesmos sem que saibamos. Ina vai te mostrar, eu vou explicar. Ina, por favor, deite-se de bruços. E tínhamos dito que aqui na frente ficaria curto. E o que fica curto precisa ser alongado para que fique mais longo novamente, para que esteja correto novamente. Para o lado direito, estenda o braço direito na altura do ombro e tente tocar o chão com o ombro. Então, coloque a mão mais ou menos a uma mão de distância para cima e agora devemos garantir que o ângulo do tronco não se altere, porque realmente se trata matematicamente desse ângulo, pois há concentrações de encurtamento, por assim dizer. E é por isso que Ina agora estende a perna esquerda cerca de 30 centímetros para fora, a perna direita estendida perto. E agora preparamos para que a rotação não possa alterar o ângulo na articulação do ombro. A mão esquerda está ao lado do rosto e Ina olha para a esquerda. E agora você se vira lentamente e à medida que você se vira, estende o joelho esquerdo para fora. O ombro permanece para baixo e ocorre um alongamento. E nesta extensão você entra tão profundamente que consegue suportá-la bem, aumenta por 2 minutos e assim os músculos e as fáscias cederão. Assim, ao se alongar, você adiciona um pouco mais, sempre permanecendo na fronteira da tolerância aceitável. Isso você faz do lado direito e logo em seguida do lado esquerdo. Então continua. Quem muda volta para a posição de bruços. Então, por assim dizer, o segundo exercício vem agora. O braço superior permanece onde está, mas o antebraço endireita-se. E agora acontece o mesmo, mas você vai perceber quando praticar que isso é mais difícil. Você vai novamente com a perna esquerda esticada 30 centímetros para a esquerda, com a perna direita atrás, coloca a mão esquerda no chão e agora desce com o ombro. Você percebe, Ina, que não dá para ficar completamente embaixo, mas fique o mais baixo possível e vire-se. Gire e ao girar não pare, a perna deve ficar aqui.
Podes colocar a perna direita de volta ao centro ao girar, Ina, porque se o fizeres, o ângulo do ombro vai mudar novamente. Isso não deve acontecer. Então, a perna permanece imóvel, mas a perna se desloca para fora, o joelho, melhor dizendo. E agora você percebe, isso puxa de forma diferente, isso puxa mais agudo, isso é um pequeno feixe de estreitamento e puxa mais agudo para dentro, mas abre uma grande mobilidade. Também aumentar por 2 a 2,5 minutos e depois sair lentamente e fazer tudo do outro lado. Essa foi a segunda prática. O terceiro exercício, você estende o braço novamente, vai até a altura do ombro e agora vai do meio da altura do ombro até verticalmente passando pela cabeça. São 45 graus, estão mais ou menos aqui, ombro para baixo, e novamente o mesmo procedimento. Perna esquerda esticada para fora, perna direita esticada para dentro, mão esquerda ao lado do rosto, cabeça olhando para a esquerda, então a cabeça também vira claramente para a esquerda. Agora você se vira lentamente para dentro e à medida que você se vira, não traga a perna para trás, apenas a perna sai. Então o ângulo ainda está correto. Você está indo para o alongamento e o que você vai perceber agora, o ângulo de 45 graus é significativamente mais difícil do que o de 10 graus. Isso se refere mais ao ombro em si, isso se refere mais à coluna torácica, ou seja, à coluna vertebral torácica, no que diz respeito à eliminação da dor. E então você aumenta novamente por 2 a 2,5 minutos, faz o mesmo do outro lado. Quarto exercício. Você volta para a posição deitada de barriga para baixo, as pernas podem ficar retas novamente e agora você mantém o braço superior a 45 graus e dobra o cotovelo, sim. Tenta manter o ombro para baixo, o que novamente é difícil, estende a perna esquerda para fora, coloca a perna direita, apoia a mão, olha para a esquerda e agora entra nesse alongamento, certo? Isso puxa mais. Sim, é por isso que também aumentamos, porque este é o exercício mais desconfortável, mas ao mesmo tempo o mais eficaz. Esta é uma regularidade nessas atividades, quanto mais desconfortáveis são, mais são puxadas em passagens muito estreitas, mas são essas que causam todo o desconforto. As que causam a imobilidade, que causam dor, que causam muito desgaste na articulação, e tudo isso é bem eliminado com isso. Você faz o mesmo com o mesmo tempo, 2 a 2,5 minutos também do lado esquerdo. E agora há um reforço. Volte com as pernas, levantando o antebraço em um ângulo e você vai perceber algo. Ina, puxe ainda mais para dentro, porque agora, além de trazer o braço de volta, também há uma rotação externa. E quando você olha de perto os ombros caídos, puxados para frente, eles não estão apenas puxados para frente. Eles também estão rotacionados para dentro, estão enroscados praticamente com esse movimento, de modo que você também resolve isso com essa rotação externa. Percebes? Está a tornar-se cada vez mais complexo. Podes deixar isso de lado por enquanto e começar a usar isso depois de algumas semanas, mas assim podes resolver isso maravilhosamente. Os exercícios anteriores se destacaram pelo fato de termos causado praticamente um ângulo agudo para trás no ombro. Tudo isso é agora complementado por uma segunda sequência, onde os ângulos permanecem iguais, mas esticamos simultaneamente toda a caixa torácica, todos os músculos peitorais de ambos os lados. E para isso, um canto ou uma moldura de porta são perfeitos, ambos funcionam. Ina, vá até a esquina. Você coloca os braços primeiro na horizontal, depois um palmo mais alto, um pé para trás, um pé para frente e agora faça o que fizemos unilateralmente no chão.
Com um canto afiado e dobrado, entramos em uma dilatação maior e você continua avançando com a extremidade superior do externo cada vez mais em direção ao canto. Então, correr, mover, eu poderia dizer. Então, você faz isso por 2 a 2 minutos e meio, o princípio é o mesmo, depois você sai, pega os braços, se inclina para frente e faz o mesmo para ambos os lados. Então você vai para 45 graus, primeiro esticado, entra, sempre 2 a 2 minutos e meio, eu mostro apenas brevemente, para que você possa entender o que precisa fazer. E então os braços dobrados novamente, um pouco mais alto, para que os 45 graus dos braços superiores sejam mantidos e novamente com a extremidade superior do externo na esquina. E assim você tem uma sequência de exercícios que garante absolutamente que isso seja bem alongado na frente. E adicionalmente, você faz o seguinte, você se levanta, vamos fazer juntos, fique de pé, braços horizontais, não precisa ficar tão perto de mim. Que se veja os braços individualmente, sim, e um pouco mais alto e para trás, saindo da região lombar e recuando. 2 a 2 minutos e meio, isso é realmente cansativo, é um treino de força. Então faça o mesmo com os braços dobrados, o mesmo a um ângulo de 45 graus, o mesmo dobrado a um ângulo de 45 graus e se quiser fazer mais. Então você não apenas recua, mas também gira externamente ativamente seu húmero ao mesmo tempo. Então você percebe, você pode fazer muitas coisas. E agora a questão é, são tantos exercícios, por onde começo agora? Sugestão, comece com 1 ou 2 exercícios, talvez com os braços esticados neste ângulo e com os braços dobrados neste ângulo. Mantenha-se nisso, faça 45 graus esticado e dobrado um dia depois no tapete e misture isso, para que seu gerenciamento de tempo pessoal possa acompanhar bem. E então você ficará surpreso com o que acontece. Então, após um curto período de tempo, algumas semanas, você vai precisar e então já vai notar uma mudança completa. E como os ombros puxados para a frente frequentemente ocorrem ao mesmo tempo que uma cifose postural ruim, você encontrará em nosso canal mais vídeos que podem te ajudar. Dizemos adeus até a próxima vez.